A síndrome de Edwards, ou trissomia 18, como também é conhecida, foi descrita pelo geneticista britânico John Edwards em 1960. A trissomia 18 é uma doença genética que provoca atrasos no desenvolvimento do indivíduo. Ela é causada por uma trissomia do cromossomo 18. Uma trissomia ocorre quando uma pessoa carrega 3 cópias de um cromossomo ao invés de 2. A síndrome de Edwards pode ocorrer de 3 formas distintas, divididas por completa, parcial e aleatória. Mas isso não quer dizer que uma seja menos pior que a outra, pois para cada forma existe uma série de peculiaridades que acaba prejudicando a qualidade de vida dos portadores da doença. Trissomia 18 completa. Entre os outros tipos, este é o mais comum. Em 95% dos casos de síndrome de Edwards, ele está presente. O completa presente no nome desse tipo se refere a ter um cromossomo a mais em todas as células presentes no corpo do indivíduo. A trissomia 18 completa não é hereditária e muito menos provocada por algum descuido da parte da mãe durante ou antes da gravidez. Trissomia 18 parcial. São casos bem raros. Ocorrem quando parte de um cromossomo extra está presente, e não quando um cromossomo extra inteiro está presente, por isso o nome é de parcial. Nesse caso, ele pode ser transmitido por hereditariedade. E, em um caso extremamente raro, um pedaço do cromossomo 18 se apega a outro cromossomo. Sendo assim, os afetados por essa síndrome têm, além das 2 cópias do cromossomo 18, um outro pedaço parcial do material extra do cromossomo 18. Trissomia 18 aleatória. É extremamente rara. Ao contrário da trissomia completa, que está presente em todas as células, a trissomia aleatória está presente em algumas, por isso o nome de aleatória. Ela é semelhante com a completa, pois ela também não é hereditária. É um caso aleatório que ocorre durante a divisão celular. Essa síndrome tem uma relação com o sexo, no qual a predominância do sexo feminino. Adquirir a síndrome é de 3 por 1. Causas. No momento da concepção, 23 cromossomos do pai e 23 cromossomos da mãe se combinam para criar um novo ser humano, que vem, normalmente, com 46 cromossomos em cada célula de seu corpo. A trissomia ocorre mais precisamente durante a divisão celular, em um problema conhecido como não disjunção meiótica. Nele, o bebê nasce com uma cópia extra em algum dos 23 pares de cromossomos, resultando um total de 47 cromossomos, em vez dos 46 com os quais um indivíduo saudável nasce. No caso da síndrome de Edwards, o problema ocorre no par de cromossomo número 18. Fatores de risco para a ocorrência da síndrome. A trissomia 18 está diretamente ligada à idade da mãe, ou seja, mulheres acima dos 35 anos que tiverem filhos estão mais submetidas a ter filhos com a trissomia 18 do que mulheres abaixo dos 35 anos. Além disso, a doença costuma aparecer mais em crianças do sexo feminino do que do sexo masculino, mas as taxas de mortalidade após o nascimento são maiores entre os bebês do sexo masculino. Sintomas da síndrome. Quando fetos, não costumam se movimentar muito. Também há um excesso de líquido amniótico, que é o líquido que envolve o embrião. Além disso, apresenta uma placenta menor do que o normal. Os recém-nascidos costumam ser muito mais pequenos do que o normal ao nascer, por causa dos músculos e a gordura corporal do bebê ser subdesenvolvidos. Também tem um choro fraco e um corpo mole. Cabeça pequena, orelha com formato anormal, unhas mal desenvolvidas, dedos sobrepostos, pescoço curto e má formação dos membros são outras características presentes nos afetados pela doença. Além das características ditas, também são apresentadas micrognatia, que são desordem no crescimento facial que afeta principalmente a mandíbula, pés tortos naturalmente, doença cardíaca congênita, pouco apetite, problema de crescimento, mandíbula menor que normal, queixo recuado, rigidez muscular extrema, pernas cruzadas, tórax em formato incomum com o peito carinado, hérnia inguinal ou umbilical, encurtamento do dedão do pé, rugas na palma da mão e nas plantas dos pés, boca pequena e triangular, estenose pulmonar, estenose aórtica, defeitos no septo ventricular, defeitos no septo auricular, má formação renal, mamilos menores e mais distantes um do outro que o normal, genitais anômalos, maior presença de pelos, anomalias cerebrais, má formação dos olhos e anomalias vertebrais. Diagnóstico. A trissomia 18 pode ser diagnosticada antes do nascimento e após o nascimento.
No Brasil, essa doença é muito rara e ocorre menos de 15 mil vezes por ano. Antes do nascimento, a síndrome pode ser diagnosticada com base em achados detectados durante um ultrassom do feto. Em alguns casos, os médicos conseguem encontrar o DNA do feto no sangue da mãe e podem utilizar esse DNA para detectar um aumento do risco de ter a síndrome de Edwards. Caso o médico desconfie da existência da trissomia 18 com base nos exames, o diagnóstico costuma ser confirmado por meio de uma amostragem das vilosidades coriônicas, uma amniocêntese ou ambas. Depois do nascimento, a aparência do bebê pode sugerir o diagnóstico da síndrome. Para afirmar o diagnóstico da mesma, os cromossomos do bebê são analisados por meio de um exame de sangue. Tratamento: a trissomia 18, ou síndrome de Edwards, não tem um tratamento certo. Por volta de 50% das crianças morrem na primeira semana de vida, e menos de 10% conseguem viver até o primeiro ano de vida. As crianças sobreviventes apresentam um atraso no desenvolvimento ou incapacidades graves. Por fim, os anexos das anomalias físicas causadas pela síndrome. A primeira foto mostra o pé torto do bebê. A segunda, o queixo recuado e, por fim, os dedos sobrepostos.